Meu nome é Amanda Corsini, sou funcionária dos Correios, também sou diretora da FENTECT, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. Nesses últimos anos, nós enfrentamos uma luta muito grande, que foi a luta contra a privatização dos Correios, uma empresa de uma importância social muito grande para a nossa população. E foi essa luta de convencimento, né, da sociedade, da importância dos Correios, que não é só a entrega de correspondência, mas a entrega de medicamentos, de livros, né, toda essa questão social e de mobilização dos funcionários também. Funcionários estes que foram bastante atacados também. Tivemos um julgamento no TST, onde foram arrancadas 50 cláusulas do nosso acordo coletivo. E agora a expectativa de um novo governo, uma nova direção. Então, eu pergunto ao presidente da empresa, o presidente Fabiano Silva, como é que fica essa questão da privatização, né, dentro da sua gestão e também a valorização desses trabalhadores. Amanda, obrigado pela pergunta da Amanda. Amanda é uma grande liderança sindical aqui, uma pessoa que é muito combativa e que sempre esteve na linha de frente aí na luta contra a privatização e contra o desgoverno anterior que existiu. Realmente, isso que ela coloca, Juca, quando a gente chegou aqui na empresa, eu me deparei com esse cenário. Houve a retirada de 50 itens do acordo coletivo dos trabalhadores. Então, assim, e ontem ainda a gente estava discutindo alguns assuntos aqui, nós regredimos, Juca, na empresa, a uma época pré-Fernando Henrique Cardoso, de garantias trabalhistas. Então, se eu pegar o gráfico para você, aqui estava nesse patamar, hoje nós estamos aqui, abaixo do que estava na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, o que fizeram aqui na empresa, assim, ao longo desses 6 anos, foi algo muito ruim para os funcionários mesmo. Então, quando eu chego aqui, Juca, a gente tem esse grande problema, que é as lideranças sindicais que não eram atendidas, que nunca foram ouvidas, e um corpo funcional que estava desmotivado. Estava desmotivado por quê? Porque a empresa foi preparada e estava à beira da privatização. Então, assim, a missão que nós tivemos aqui, eu acho que nesses 4 meses iniciais, foi justamente resgatar essa dignidade. Eu acho que hoje os funcionários dos Correios, assim, eles enxergam que a empresa tem futuro, que a empresa estão, assim, animados com o futuro da empresa, e nós temos de lutar, sim, por muitas melhorias que foram retiradas. Hoje de manhã, Juca, por coincidência até, eu assinei junto com as entidades, inclusive a Federação da Amanda, a FENTECT, e aqui há 2 federações, a FENTECT e a FINDECT, nós assinamos um termo que foi um termo de retorno de alguns benefícios que foram retirados dos funcionários. E 2 que são simbólicos, Juca. Auxílio maternidade, licença maternidade aqui nos Correios, eles reduziram para 4 meses. Todas as empresas na Esplanada são 6 meses, tudo aqui eram 6 meses, aqui foi reduzido para 4 meses. E a gente retomou esse benefício. Retomamos aí em diálogo com as entidades sindicais, nós retomamos. Não as mães, mas as famílias terão novamente direito de terem 6 meses de licença maternidade. E um outro, Juca, que foi muito cruel, que foi a retirada de um benefício que se chamava auxílio especial. O auxílio especial é para quando você tem um filho, né, portador de alguma deficiência. Então a família faria, o funcionário, né, faria jus a uma complementação para que pudesse auxiliar no tratamento da criança. Então, assim, esse foi um benefício que foi retirado, ele estava em vigor aqui, Juca, há 21 anos, e ele foi retirado pela gestão anterior. Então, são famílias que dependiam desse recurso para criar seus filhos. Tinha crianças ainda em cama, que não conseguem comprar medicamento. Então, hoje, na nossa reunião, foi muito simbólico e sentimental isso. Nós retomamos isso, porque a gente tem que trazer novamente dignidade para as pessoas e tem aqui ser humanos que trabalham. Então, assim, eu acho que aos poucos, Juca, o que eu digo para as entidades, eu sei que tem um anseio grande para que a gente retome muitas coisas, mas, assim, políticas públicas, elas são destruídas com uma canetada, Juca. Com uma canetada você destrói políticas públicas. Agora, para a gente retomar, às vezes tem um longo caminho pela frente, mas nós vamos trilhar os caminhos, sim, para que a gente traga de volta a empresa para os trilhos, para que a gente traga sustentabilidade financeira e para que todos os nossos funcionários aqui
trabalhem com dignidade. Só para te dizer uma coisa, porque às vezes, Juca, a gente fica, mas foi o Correio. Outro dia eu fui numa reunião aqui no FNDE, tive com a presidenta, com a Fernanda, e ela falou, vocês precisam falar isso, vocês precisam contar essa história. O que significa, Juca, na vida das pessoas, a operação que a gente faz aqui, que é a entrega dos livros didáticos, né? É a maior operação logística do mundo, é a entrega dos livros do FNDE. A gente entrega cerca de 200 milhões de livros no país inteiro, Juca, no país inteiro. Então, ela até sugeriu que a gente fizesse e que a gente contasse essa história, que vai ser a história do livro didático. Como o livro didático chega na mesa das crianças em qualquer região do país, no Amazonas, no Pará, no Roraima, no Amapá, no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma operação que ela é gigante, que ela só é possível devido à maravilha que é essa empresa e devido à dedicação dos funcionários. E também, para não me alongar muito, uma outra operação que é erro zero, Juca, é erro zero, que é a operação do Enem. Os Correios, nós somos a empresa responsável pela entrega de todas as provas do Enem. Então a gente tem um intervalo ali, Juca, no domingo, de 4 horas. Em 4 horas essas provas têm que estar em todas as salas de aula para que todas as crianças, adolescentes, possam fazer essa prova. Então é uma operação que é erro zero, e os Correios executam com toda a técnica necessária. Só um pouco, né, da importância que isso que a Amanda falou, dos funcionários para a empresa.